Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje. Hoje é sexta-feira, 17 de janeiro, são 7 horas da manhã e 1 minuto, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí participando do nosso chat. Estamos, como eu falei, ao vivo em todas as redes sociais. Você pode nos acompanhar no Facebook, no Instagram, enfim, nesses lugares aí, nessas agências de publicidade desses bilionários fascistinhas do Vale do Silício, mas também, por gentileza, se quiserem nos acompanhar lá no YouTube, que é onde a gente concentra a maior parte das nossas operações. Estamos ao vivo no canal do Eduardo Moreira, do Leandro Demore e também do ICL Notícias. Se você está chegando por aí, já vá para o nosso chat, diga de onde você está assistindo a este programa, né? Qual a cidade ou qual o país, aliás. Muito boa tarde, bom meio-dia, bom meio de tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que nos acompanha também fora do Brasil e na reprise, claro, este programa, assim como todos os nossos outros, fica gravado nos nossos canais do YouTube, então quem não consegue pegar exatamente no horário, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, pode assistir logo depois, ou pode assistir à noite, pode assistir no dia seguinte. Muita gente faz isso, né? Muita gente não tem o hábito de acompanhar o dia inteiro o desenrolar das notícias, então vem aqui, fica uma horinha com a gente, entende o que está acontecendo no mundo, a gente traz as principais notícias do Brasil e do mundo, dá um contexto também para elas, explica o que está acontecendo também em relação à imprensa, como a imprensa reporta as notícias também, e está resolvido, tá pelo menos informado para não passar vergonha, né, Gabriel? Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, Moreira, tudo maravilhoso. Tá feliz que sextou, Gabriel? Não existe uma sexta-feira que eu não esteja feliz. Ai, eu fui dormir mais cedo ontem e tô com mais sono, né? Ou seja, dormir demais aparentemente dá errado, né? Bom dia para quem nos acompanha pela televisão também. Estamos ao vivo lá na TV Cremurê, na Bahia, na TVT em São Paulo e também na Pop TV em Porto Alegre. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de rádio. Se você está aí pelo trânsito, principalmente em São Paulo, você pode procurar este programa lá no Dial, como diz o Lulu Santos, né? Na Rádio Cantareira, na Rádio Heliópolis e também na Rádio Brasil Atual. É muito bom ter a companhia de todo mundo por aí. Vamos lá então, gente, sexta-feira, né? Vamos fazer aqui um rescaldo um pouco do que rolou na semana e tal. A gente vai falar um pouco dessa disputa Bolsonaro-Supremo para liberar o passaporte. O Bolsonaro sempre soube que jamais teria o passaporte liberado. Isso tem um objetivo político, um objetivo com fins políticos alcançados, e agora vamos para a fase 2 dessa história, que é uma comitiva de bolsonaristas rumando para os Estados Unidos para participar da posse do Trump. Certamente ficarão lá no gargarejo e tal, não sei o que, né, gente? Eu vou explicar a posse do Trump para todo mundo entender. Parece, né, Gabriel? Vamos participar da posse do Trump, parece que o cara vai estar lá sentado no colo do Donald, né, quando o Donald assina o papel. Tá, não é assim que vai funcionar. Essas pessoas são pessoas de quinta categoria, vistas pelo governo dos Estados Unidos, um bando de palerma útil que eles podem usar para manter a hegemonia global deles, mas os palermas úteis agora vão viajar para os Estados Unidos e vão tentar organizar agora, de fato, algo que já está rolando, né, uma ofensiva contra o Brasil, focado na figura do Alexandre de Moraes, com a ajuda de alguns colegas da imprensa, né? Alguns cínicos, outros idiotas e outros não posso nem falar, né, Gabriel? Porque pode dar problema, né? Aquele meme, você já viu aquele meme, Gabriel, do WhatsApp? O advogado falando, não me arrume mais problemas. O pastor, nem por Deus fale isso. A professora, né? Você já viu esse memezinho? Esse meme é muito bom, cara. Meu advogado falou para não falar o que eu acho, né, de alguns jornalistas que estão trabalhando literalmente para fazer essa história andar, tá? E falaremos, claro, do dia seguinte, do day after do governo Lula em relação ao Pix. Vamos passar rapidamente sobre isso, porque conforme a gente já vinha alertando aqui ao longo da semana, e aconteceu de fato, acabou o jogo de bandeira, né? O jogo de pega-bandeira. Acabou o jogo de pega-bandeira. A oposição pegou a bandeira, levou embora, acabou o objetivo do jogo de pega-bandeira e, claro, o assunto desceu, né, gente? Obviamente, ainda se fala nisso, é uma coisa enorme, gigantesca, vai ter efeitos aí perenes, eu posso imaginar, na imagem do governo, mas ontem à tarde já não era mais manchete de nenhum veículo no Brasil, né? Foi substituído por outras manchetes. Então, de fato, a operação
de ir lá e acabar, né, com a tal da normativa lá da Receita Federal sobre o Pix, grossamente falando, sobre o Pix, não era sobre o Pix, mas, né, assim entendido, resolveu rapidamente uma parte do problema, que era tirar o assunto do foco. Agora o governo vai ter que lidar com o day after, né? Vamos lá então, começando com a previsão do tempo. Olha, é bastante complicado no sul do Brasil, a gente vai mostrar aqui as imagens daqui a pouco. Calor no sul e chuva no centro-oeste e norte, veja como fica o tempo no final de semana. Com áreas de instabilidade e um corredor de umidade vindo da Amazônia, norte e centro-oeste do país devem ter tempo chuvoso no final de semana. Segundo meteorologistas, no norte, na zona de convergência intertropical, que deve se aproximar nos próximos dias, é o que deve causar maiores volumes de chuva. É um encontro de ventos na região do Equador. No centro-oeste, um corredor de umidade vindo da Amazônia é o principal sistema que deve influenciar no clima da região. Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e norte do Mato Grosso do Sul devem ter tempo bastante instável no final de semana. Tá aqui o mapinha, né? Se você quiser acompanhar, preste atenção, como eu venho sempre dizendo aqui, a questão da previsão do tempo agora é muito mais uma questão, muitas vezes até de sobrevivência, né? Sobrevivência, ou de você cuidar dos seus, da sua casa, do seu carro, né, dos seus animaizinhos de estimação e tal, porque realmente não é mais uma questão de saber se você vai para a praia ou se não vai para a praia, né? Ontem, chuvas muito fortes atingiram o sul do país. A gente tem imagens aqui de Florianópolis, isso aqui é Floripa, olha só. Na tarde dessa quinta-feira, para quem não está vendo, né, um carro sendo levado, aí, sendo arrastado pela chuva. Várias imagens dessa andaram aí pelas redes sociais. Foi uma chuva que não foi alertada pela administração local, nem pelo governo estadual. A gente deu a previsão do tempo ontem aqui, com algumas áreas que poderiam ter chuvas. Essa principalmente aconteceu no litoral de Santa Catarina, essas imagens são de Floripa, mas tem imagens também de Balneário Camboriú, que mostram que também a coisa foi bem feia. Isso aqui é Floripa, ó, centro de Floripa, né? As ruas alagadas. Aquela chuva clássica de verão, que é um clássico de Santa Catarina, para quem não conhece, né? Ela vem no final do dia, assim, veio um pouco antes, né? Olha só, isso aqui também é Florianópolis, né? Aqui também é Florianópolis. E aqui também é Florianópolis. Motorista preso no trânsito. As ruas ainda transitáveis, mas com alagamentos importantes, né? Essas aqui foram as primeiras imagens que começaram a circular ontem, né? Isso aqui é Floripa também. Olha só. E isso aqui também é Floripa. Como eu disse, em Balneário Camboriú e Camboriú, para quem não sabe, são cidades diferentes, né, Gabriel? Sabia, Gabriel? Gabriel não sabia. Balneário e Camboriú são cidades diferentes. São cidades diferentes, claro. Balneário Camboriú, onde está o prédio lá, os prédios de vidro e tal, aquela coisa toda, né? Ali. Aí, quando você passa a BR-101, do outro lado está Camboriú. São coisas diferentes. São municípios diferentes, aliás. Ambos foram atingidos, claro, mas Camboriú, como é um lugar onde moram os trabalhadores, onde tem gente mais pobre, onde tem menos infraestrutura, né? E onde ainda a maior parte das pessoas moram em casas e não em edifícios de 428 milhões de andares, obviamente as pessoas foram mais atingidas. Então, muita atenção para entender o que vai acontecer no final de semana. Preste atenção na previsão do tempo da sua região para tentar aí se organizar minimamente como possível. E um abraço, né, carinhoso aí para o pessoal que está passando por isso aí em Santa Catarina. Parece que foi essa chuva de ontem e deu uma segurada. Por sorte não choveu com intensidade nas cabeceiras dos principais rios ali que desagam depois no litoral, principalmente o rio Itajaí-Açu, que é sempre um problema, né? Sempre um problema, porque passa por várias cidades do vale ali e geralmente se a coisa fica feia mesmo, né? Já foi pior no passado, algumas obras aí ao longo das últimas décadas ajudaram a melhorar a situação, mas não resolveu. Então, por enquanto, a gente teve só essa chuva no litoral. A vantagem da chuva só no litoral é que ela tem uma tendência a baixar mais rápido, né? Porque aí já chove
lá com os seus rios ali e tal, já muito próximos do mar. A hora que a chuva parar, baixa e vai embora, tá bom? Então, boa sorte pro pessoal lá. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, o site de notícias do ICL. Se você não sabe, né? Você digita lá iclnoticias.com.br e coloca nos seus favoritos para você colocar aí na sua dieta diária de informação também. Justiça nega a maioria dos pedidos por maconha medicinal gratuita no Brasil. Isso aqui é um eterno dia da marmota, né, cara? Meu Deus do céu, cara, que assunto que não se resolve, cara. Assim, ó, faz 50 anos que se fala desse negócio, cara. Sabe qual é o problema? Assim, a gente tá ainda patinando. Assim, eu não sou o tipo de pessoa que fala que o Brasil não vai pra frente, que o Brasil não presta, não sei o que. Eu não sou, né? Não sou. Acho que quem tem esse tipo de mentalidade geralmente né, adolescentezinho, bobinho, que não sabe nada da vida, né? Quanto mais você viaja para outros países, mais você vê que o Brasil é um país legal pra caramba, né? E mais você vê que os outros países têm um monte de problema, muitos deles muito parecidos com os nossos, outros muito piores do que os nossos e outras coisas melhores do que os nossos. Então, assim, não é nenhuma coisa nem outra, né? A gente vai andando por esse mundo e vai aprendendo que toda essa imagem que se faz muitas vezes do Brasil, né? Hoje em dia está na moda usar a palavra que é o bostil. Já viu essa, Gabriel? Né? Um bando de espinhento chama o Brasil de bostil, tá? Então tá bom, cara. Então vai morar em outro país pra você ver, você fica lá com uns anos, compara, vê como é que é viver fora do Brasil, depois você faz a comparação. E se continuar achando bostil, pode ficar morando fora, né? Pode morar na Argentina, por exemplo, hoje. Vai pra Argentina, né? Pode morar nos Estados Unidos, todo mundo acha que é uma maravilha. Vai lá trabalhar 15 horas por dia, morar longe pra caramba, né, gastar quase tudo que você tem. Claro, dá para economizar um dinheirinho, né, Gabriel? Mandando pro Brasil, claro, por causa do câmbio, óbvio. Se o câmbio não fosse estourado do jeito que é, não ia sobrar nada, meu filho. Você vai lá ralar como você vai ralar no Brasil, né? O que é, Gabriel? Eu fui pesquisar postil no Google para descobrir o significado. Maneira cômica de se dirigir ao Brasil, dado o fato que o país é uma bosta. É isso aí, né? No dicionário informal. Mas essa questão da maconha medicinal é um negócio que às vezes assim me dá uma preguiça, cara, né? Reportagem da agência pública publicada lá hoje no iclnoticias.com.br mostrando vários casos de pessoas que têm questões de saúde que poderiam ser resolvidas ou amenizadas com o uso de canabidiol, de cannabis, etc e tal. Podem, inclusive, deixar de usar os famosos medicamentos tarja preta, que são 1 milhão de vezes pior do que usar a cannabis, mas não conseguem convencer juízes com cabecinha desse tamanho, que estão presos ainda no século retrasado, né, a conseguir liberar o uso medicinal. Isso faz com que custe muito mais caro para as pessoas que querem, só compra quem pode, só se arrisca a comprar quem pode, porque muita gente se arrisca a comprar mesmo de modo ilegal. Quem quer fazer de modo legal tem que investir uma grana, entrar com ação judicial, ter advogado, não sei o quê. Quando consegue, muitas vezes os produtos são importados, custam uma banana, R$1.000, R$1.500, R$2.000, ou seja, decisões judiciais que, para variar, acabam privilegiando quem tem dinheiro, ou minimamente quem pode pagar, não necessariamente quem tem dinheiro sobrando. Às vezes a pessoa de classe média, até classe média baixa, remediada, mas decide gastar o que tem para conseguir resolver o seu problema de saúde. Agora, o pobre mesmo, ferrado, não vai ver, não vai conseguir fazer nada disso. Né, dona Justiça? Indígenas venezuelanos são assassinados em abrigo desativado da Operação Acolhida. Reportagem da Agência Brasil, publicada também no iclnoticias.com.br. Segundo a agência apurou, vários assassinatos acontecendo lá em Roraima, né, numa operação que foi feita para acolher, de fato, pessoas, principalmente indígenas, que migravam da Venezuela para o Brasil. Esses centros, conforme aqui a reportagem mostra, foram criados em dezembro de 2016, né, antes mesmo da Operação Acolhida. Depois dessa Operação Acolhida, ela organizou essa parada toda, só que um desses centros está abandonado, um abrigo abandonado,
E aí várias pessoas estão se dirigindo a esse lugar e algumas delas estão sofrendo violências ou estão sendo assassinadas lá em Roraima. Seguem aqui, ó, os indígenas seguem vivendo em abrigo desativado da Operação Acolhida, apesar da precariedade das instalações. O abrigo, na verdade, se tornou uma moradia permanente dessas pessoas lá no estado. O governador de Santa Catarina diz que cidade se destaca pela cor da pele das pessoas, Gabriel. Olha só. E eu não entendi se isso aqui foi um elogio ou foi uma crítica. Né? Eu não entendi, assim. Vamos primeiro para a notícia, depois a gente faz aqui. Ó. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, né, que é um dos mais puxa-sacos do Bolsonaro, e esse sim, clássico bolsonarista, um político de baixa expressão, Zé Ruela, né, ali, hiper local ali, né, que colou no saco do Bolsonaro. Esse aí, se soltar o saco do Bolsonaro, cai no chão de cara, né, de fato, assim. Tem alguns que têm vida própria, têm luz própria, não é o caso do Jorginho Melo. Disse que o município de Pomerode, em Santa Catarina, que fica na região do Vale do Itajaí, se destaca pela cor da pele das pessoas. Olha só, 80% das pessoas, segundo o censo, são brancas lá na cidade, né? A fala ocorreu durante a abertura da 40ª Festa Pomerana, ocorrida na quarta-feira, e o áudio foi divulgado pela própria assessoria de imprensa do governo, ou seja, não acha que tem problema nenhum nisso, viu, Gabriel? Como é que é? Liberdade de expressão. E de fato, viu, governador, o senhor tem liberdade de expressão para falar a bosta que quiser. Mesmo que ela tenha cunho racista e mesmo que eventualmente possa ser enquadrada como crime. O senhor está livre para falar o que o senhor quiser. Né? Isso aqui é a prova, Gabriel. A gente vai tocar o áudio agora aqui. Esse áudio é a prova que tem a liberdade de expressão no Brasil. A prova, máxima, máxima. Esse aqui é o pessoal... O Jorginho Melo é um daqueles que reclama que não tem liberdade de expressão no Brasil. Veja só, um país que permite uma fala desse tipo... Né? Olha, eu não sei nem se nos Estados Unidos pode falar um negócio desse aqui e sair impunemente. Não sei, que é o lugar que dizem que é onde tem a liberdade de expressão plena, absoluta. Você pode ter a liberdade, assim, né, de falar tudo o que quiser, de botar a farda do Hitler e fazer marcha nazista na frente de velório de judeus. E eu não estou inventando, isso aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, tá? Isso não foi invenção, que eu acabei de falar que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado. O Jorginho Melo deve gostar muito, né? Desse tipo de liberdade de expressão. Haja visto que falou o que falou. Vamos ver a fala aqui? Deixa eu só tirar os vídeos da enchente para a gente não confundir aqui os áudios. Pronto, cadê o Jorginho? Jorginho aqui, Jorginho. Vamos lá, Jorginho. Pomerode se destaca pela beleza turística que tem, pelas casas de painel, pela cor da pele das pessoas, pela mistura, pelo que representa para todos nós. Então tá aqui em Pomerode, todas as pessoas que vêm para cá voltam. Viu, Gabriel? Pomerode se destaca pelo quê? Pela cor da pele das pessoas. Pela beleza da cidade, né? Pela a legenda aqui dos nossos amigos da agência Ponte, que divulgou esse vídeo, tá? Tem que ajeitar ali pelas casas, ali tá chinel é enxaimel, é um estilo arquitetônico, muito usado em algumas cidades do sul do Brasil. Na maior parte das vezes hoje, se você for para algumas cidades turísticas, na verdade é o enxaimel fake, né? Aquelas casas não são originais. Os caras vão lá, constroem casa em 2025 em estilo enxaimel, para parecer que é uma vila no interior, né, da Alemanha, da Suíça. Na verdade, estão só enganando seus olhos, né, para tomar o seu dinheiro num café expresso de R$20, né, mas tudo bem, as pessoas podem ser felizes também fazendo esse tipo de turismo, não sou contra, aliás, já fiz, né, não só no Brasil como fora, né, todo mundo tem os seus dias de turista tapado, né, Gabriel, não tem problema, se a pessoa tá feliz sendo tapado, tá super de boa, né. E pela cor da pele das suas pessoas. Deu uma repensada ali, né, Gabriel? Falou, se destaca pela cor da pele das suas pessoas, vírgula, pela mistura. Não entendi a relação, né? Eu não sei, ele falou com um tom de alegria, ele tava tão... Sim, também é festa tem um chopp ali também, né? Não sei se o Jorginho Melo manda, né? De repente deu uma mandada ali, superego, né? O superego soltou a crina do cavalo e saiu loucamente, né? Cavalgando pelo cérebro do governador, né? O Jorginho Melo se destaca pela cor da pele das pessoas. É assim, é uma declaração tão vagabunda, né, cara? É um negócio tão fora de tempo,
Só que não me espanta, a coisa está andando para outro lado. De fato é isso. Tudo que a gente viu de movimentação, né, social no mundo todo, de vidas negras importam, de todos os movimentos que a gente viu para tentar, né, organizar essa história, para a gente tentar superar isso de algum modo, para a gente tentar começar a pegar a galera mais nova e educar com uma outra visão de mundo. Infelizmente, isso vai dar para trás agora. Isso aqui é um sinal dos tempos, tá? O Jorginho Mello é só um sintoma. É só um sintoma. Esse é o tipo de coisa que pessoas como Jorginho Mello pensam e falam em grupos menores. Eu acho que a gente vai começar a ver mais esse tipo de fala assim, claramente, sem problema. Liberdade de expressão, né? Como quem diz, né, Gabriel? Pomerode é tão legal porque tem pouco preto, né? É isso, né, Jorginho? Se a gente for colocar o SAP, desculpa, viu, governador, se eu estou interpretando mal, tá? Desculpa. O que eu entendo dessa fala é o seguinte: ai, que cidade tão legal, cheio de branco, né? Só tem branco, assim. Que bom vir num lugar, as pessoas voltam aqui por quê? Porque tem pouco preto, né? Tem pouco indígena, né? A gente não vê muito aquelas meninas de cabelo colorido, né, Gabriel? Todo mundo aqui é igual, né? Todo mundo parece a mesma coisa, parece que tem uma fábrica de ser humano aqui em Pomerode, né? Todo mundo igual, com a mesma roupinha, o mesmo cortezinho de cabelo, o mesmo jeitinho de caminhar, os carrinhos tudo parecido, né? Não era assim que eles falavam que é o comunismo? Né? Se destaca pelas suas casas em Chaimel, então as casinhas tudo igual. Então veja, Gabriel, eu achei que o comunismo era assim. As casinhas tudo igual, as pessoinhas tudo igual, as roupinhas tudo parecida, os cabelinhos tudo igualzinho. Hoje em dia todo mundo no interior do sul do Brasil parece cantor sertanejo, universitário, já notou isso, Gabriel? Todo mundo com aquela barbinha cheinha assim, o cabelinho cortadinho assim, meio arrepiadinho, né? E assim, aquele gordinho que se acha forte, sabe? A pessoa acha que é forte, mas na verdade está um pouquinho de sobrepeso, né? Então, assim, todo mundo tem cara de cantor sertanejo universitário no interior do Brasil hoje. Ô, Jorginho Mello, não é bom, né, isso não. Quer dizer, talvez para lá, para o pessoal que votou nele, ache ótima essa fala, né? Com certeza acha, na verdade, né, gente? Obviamente, né? Sem generalizar, com certeza tem gente muito legal em Pomerode, óbvio, como tem em todos os lugares do mundo, né? A coisa não é assim como é, mas eu posso imaginar, né? Se a gente olhar, Gabriel, com lupa, não tive tempo de fazer isso, se quiser, o pessoal quiser aí nos comentários, podia ajudar a gente, né? Colocar assim no Google, sabe, Gabriel? Pomerode corrupção, Pomerode Ministério Público, Pomerode Polícia Federal, Pomerode Polícia Civil, né? Pomerode desvio recursos públicos. Eu acho que a gente vai encontrar várias coisas aí em Pomerode, ô Jorginho Mello, que é coisa de branco, né, Gabriel? Corrupção no Brasil é coisa de branco, né? Achou já aí, Gabriel? O servidor do município foi preso em flagrante por posse de arma ilegal. Servidor do município de Pomerode preso em flagrante por posse de arma ilegal, né? Assim, um destaque para a cor da pele das pessoas. Que mais? Deve ter mais coisa aí, não pode ser que não tem. Investigação de corrupção. Investigação de corrupção? Tem em Pomerode investigação de corrupção? Tem. Ah, deve ter, né? Claro que tem, lógico, né? Se posicionou contra. Prefeitura, qual que é a manchete aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Prefeitura de Pomerode, né? Se posiciona sobre investigação de corrupção. Aonde? Cadê? No SAMAI. Prefeitura de Pomerode se manifesta sobre investigação de corrupção, né? O SAMAI deve ser um departamento da prefeitura, né? SAMAI de Pomerode resulta na prisão de. Teve prisão por corrupção em Pomerode também, Nossa, que coisa, governador. A corrupção do SAMAI de Pomerode resulta na prisão do servidor por posse de arma. Nossa, que loucura. Então teve assim, tem gente roubando dinheiro da população em Pomerode. Pra se armar. E é branco, será? Será que se destaca pela cor da pele essas pessoas? Quer chutar? Hein? Tem algum branco aí? Não, Porque eu abri a foto só tem branco. Vamos cuidar para não fazer racismo reverso, né, gente? Pra gente aqui não fazer, né, como é que fala, o racismo reverso, né? Então entendi. Então tem gente que se destaca pela cor da pele em Pomerode roubando dinheiro da população. Entendi. Legal. Então tá, parabéns, viu aí, Jorginho Mello. Depois quis dizer que não disse o que disse, né?
O governador de Santa Catarina foi procurado pela assessoria, por meio da assessoria, e aí, num primeiro momento se calou e depois usou o clássico fora de contexto, não foi isso que eu disse, eu falei também da mistura, aquela coisa toda, né? Tá bom. A polícia cumpre 6 mandados de busca em desfavor dos envolvidos. 6 mandados de busca, um esquema de corrupção em Pomerode. Nossa, que coisa, né? O destaque principal, assim, cor da pele das pessoas, posso imaginar, né? Corrupção no Brasil, vocês sabem, é cor de branco, né, gente? Roubar dinheiro público no Brasil é cor de branco, né? Fecha o olho e pensa mentalmente nos últimos 10 casos de corrupção que teve no Brasil. 10. Né? Tudo branco. Tudo branco. Né? Então, roubar dinheiro do povo no Brasil, que é o grande terror, muitas vezes, assim, virou a grande bandeira, né, de retórica vazia da extrema-direita, é coisa de branco no Brasil, né? Corrupção no Brasil, Gabriel, se destaca pela cor da pele, aliás, né, Serginho? Serginho, Jorginho, sei lá. Huguinho, Zezinho, Luizinho. Ai, ai, que criatura, né? Que rica criatura, Jorginho Melo, né? Vamos ver se vai ser processado também, né? Porque isso é crime, para além de tudo. O ministro Alexandre de Moraes nega passaporte para Bolsonaro viajar na posse do Trump. O ministro informou que não ficou comprovado o convite. A posição da PGR foi pela negativa da devolução do passaporte. A defesa fez o pedido. O ministro pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República, falou, olha só, Gonê, Procuradoria, me digam o que vocês acham desse pedido. A Procuradoria falou que o pedido servia apenas ao interesse privado. O Bolsonaro comparecer ou não na posse não mudaria absolutamente nada em relação ao interesse público do Brasil, não melhoraria relações comerciais, não ia fechar um negócio para o Brasil, não ia fazer, né, nem quaisquinha, como diz, né? E aí falou para o ministro que não. E o ministro falou não. Né? Então está negado. O ex-presidente sabia desde o começo que não ia ter o passaporte liberado, tá, gente? Não nos enganemos. Não nos enganemos. Eu, aliás, falei aqui que não acharia ruim que o Alexandre de Moraes liberasse o passaporte, né? 99% das pessoas não gostou do que eu falei. Mas eu não acharia ruim. Isso é um jogo. É um jogo. E o jogo está sempre sendo jogado com o entourage, né, do ex-presidente atacando publicamente a corte através do Alexandre de Moraes e sempre sabendo que o Alexandre de Moraes reage de uma determinada maneira. Não há surpresas na maneira como o ministro reage. Não há surpresa. Eu não me lembro da última vez que o ministro Alexandre de Moraes surpreendeu alguém. Ele não surpreende, ele é muito coerente com todos os prós e contras da sua coerência, né? Como qualquer um de nós. Se você toma atitudes, aquelas atitudes sempre vão ter prós e contras. Há críticas em relação ao Alexandre de Moraes e há elogios. Beleza, mas ele não surpreende. Quando acontece alguma coisa, é muito fácil você adivinhar o que o ministro vai fazer. Raramente se erra. E não porque requer qualquer tipo de perícia nem nada, é porque ele tem uma conduta óbvia. E o Bolsonaro e a galera que auxilia o Bolsonaro sabem disso, como a gente sabe. E aí já preparam os seus avanços em termos de política em relação às respostas que sabem que vão ter da corte quando provocarem determinadas situações. Essa questão do passaporte é uma evidente, não havia nenhuma expectativa de que o Alexandre de Moraes liberasse o passaporte, gente. Zero, tá? Zero. Zero. Até porque não é nem a questão de má vontade do ministro. Eu já fiz o exemplo essa semana aqui. Esqueçam que é um ex-presidente, esqueçam que é o Jair Bolsonaro, esqueçam que é uma coisa ligada à política, que dá uma, né, fica uma fumaça na cabeça. Vamos pegar qualquer caso concreto que tenha relação com qualquer outro indício de qualquer outro tipo de crime do Código Penal. Se você tem hoje uma pessoa no Brasil que foi investigada pela polícia, pode ser a Polícia Civil, pode ser a Polícia Federal, tanto faz.
o inquérito, a investigação já terminou. Segue possibilidades de investigações em aberto, mas assim, digamos assim, o grosso da coisa, a história está contada, né? Agora pode faltar umas pecinhas, uns capítulos, mas a história está montada. A polícia já entregou na mão da Justiça, na mão do Ministério Público, um inquérito. Ou seja, chama-se isso de indiciada, a pessoa está indiciada. Qualquer crime que vocês quiserem, gente. Tá? Qualquer crime que vocês quiserem. Há uma expectativa nos próximos dias ou semanas de que o Ministério Público ofereça uma denúncia contra essa pessoa. E por tudo que se sabe, parece muito difícil que essa pessoa não tenha denúncia oferecida contra ela. Tá meio na cara que vai acontecer isso, porque os indícios são importantes, né? Isso qualquer outro caso, fora do Bolsonaro. Beleza? Decidiu-se tirar o passaporte dessa pessoa para que ela não saia do Brasil. Por quê? Porque se ela sair, ela pode não voltar. E nesses momentos, o interesse da justiça é que se faça a justiça, tá bom? Estou falando tudo aqui para qualquer caso que não seja do Bolsonaro. Vocês acham que se essa pessoa X pedisse a devolução do seu passaporte para participar de modo colateral, não é nem de modo oficial, não ocupa nenhum cargo na administração pública, de fato é um convite privado, tá? De uma posse, de uma festa, de uma comemoração, de um não sei o quê, mesmo que seja oficial fora do Brasil, vocês acham que o juiz daria o passaporte para essa pessoa? Não daria, isso não aconteceria. Esqueçam. Primeiro porque sequer o Ministério Público e o Judiciário iriam arriscar a devolver esse passaporte, a pessoa depois não voltar do Brasil e seriam eles os alvos da imprensa e da sociedade, com razão, porque todo mundo ia questionar por que é que devolveu-se o passaporte. Ora, a pessoa tá com água até o pescoço e vocês devolvem o passaporte, a pessoa não volta, não voltou. Então era óbvio que não ia ganhar passaporte de volta, gente, é evidente. Mas o pedido é justamente para ouvir a negativa. Porque, como eu já falei 1000 vezes aqui, a história toda se constrói em cima de um personagem, que é um personagem perseguido por um sistema ditatorial que está instalado no Brasil através do Supremo Tribunal Federal. Essa é a história que está sendo contada. Aí vai acreditar nela quem quiser. No Brasil, é mais difícil dela colar, porque a população brasileira tem mais elementos para julgar essa história, né? Mas veja, mesmo depois de tudo o que a gente viu nos últimos meses no Brasil, inquérito, indiciamentos, buscas e apreensões, prisões, prisão do Braga Neto, prisão de militares, delação do Mauro Cid, negócio das joias, negócio do golpe, uma série de coisas, todas as pesquisas que saem em relação ao que as pessoas acham se o Bolsonaro tem responsabilidade ou não pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, é meio a meio, tá? Então é importante a gente não esquecer disso. Não tá tipo assim 75% das pessoas que acham que o Bolsonaro foi responsável ou participou da tentativa de golpe no Brasil. Tá meio a meio. As pesquisas que têm saído têm mostrado isso. Todas elas. Diferem um pouco ali, mas não destoa muito, né? Então a gente pode até escolher um instituto. Agora, lá fora a coisa é diferente, porque lá fora, Gabriel, o gringo não está prestando atenção no Brasil. Não está. Na verdade, a gente tem que entender uma coisa, gente. A pessoa que mora num país e nasceu lá e é daquele país, ela não presta muita atenção no que acontece em outros países. Isso é assim no mundo todo. O francês lá, ele não está prestando muita atenção no que está acontecendo na Alemanha, gente. O que chega é pouca coisa ali, uma coisa que outra, entendeu? O cara que é lá da Irlanda, ele não está prestando atenção no que acontece na Espanha, gente. Nem lembra que a Espanha existe. Vai lembrar que a Espanha existe lá no meio do ano quando quer tirar férias e ir para um lugar onde tem praia. Que seja mais barato onde ele mora. E que a moeda valha menos do que a dele. Entendeu? De fato, as pessoas não estão prestando atenção. A gente está prestando atenção no que está acontecendo na Argentina? Não. A gente sabe uns negócios do palhaço, do Milei e tal, não sei o quê, mas você não está ligado. Né? Na Colômbia, na Bolívia, não está. Essa é a real. Né? Então, o gringo não está ligado no Brasil. Não está o tempo todo prestando atenção no Brasil. Não está lendo inquérito. Não está lá lendo inquérito, né? Não está lá vendo todas as notícias, não está a par de todos os fatos, não está ligado. Não está ligado. Então, é uma avenida aberta para você fazer colar uma história, verdadeira ou falsa.
durante o governo Bolsonaro, colou muito a história fora do Brasil, de modo assim, eu diria até acachapante, sem nenhuma chance de reverter, e não reverteu, de que o Bolsonaro era um negligente em relação à vacina, de que estava ajudando a promover um genocídio no Brasil, por ser um negacionista, do negócio da cloroquina, né? Essa história toda colou. Da destruição da Amazônia, de negócio de mineração ilegal legalizada, né? Tudo isso colou na imagem do Bolsonaro, lá fora. Agora estão tentando fazer colar a história, fora do Brasil, de que o Brasil, mesmo aparentando ser uma democracia, tem uma questão que é uma ditadura do judiciário, que ela é personificada em uma pessoa, que é o Alexandre de Moraes, que faz o que quer, que está perseguindo o Bolsonaro politicamente, e que está calando pessoas na internet, ou seja, suprimindo a liberdade de expressão, quando as pessoas simplesmente fazem críticas ao governo ou ao Supremo. Essa é a história que é contada lá fora. Então, você ter o passaporte negado pelo Alexandre de Moraes, nesse caso, para essa história, é fantástico. Entenderam onde vai o negócio? Entenderam por que eu falei nessa semana que eu acharia que não faria tanto mal assim se o Alexandre de Moraes liberasse? Libera. Ia ser criticado? Muito, muito. Mas vejam o que aconteceu em relação ao Pix. Né? Muita gente falava, não, tem que revogar a normativa, tem que encarar, tem que ser macho, tem que não sei o quê. Tudo bem, eu respeito isso. Não tem problema nenhum, tá certo. A gente está aqui falando, todo mundo está dando a sua opinião, na verdade, né? Não tem uma verdade estabelecida sobre as coisas. Agora, a partir do momento em que o governo revoga a normativa, no dia seguinte, eu tirei print ontem da capa de todos os jornais, sites, todos. Folha, Estadão, Globo, G1, UOL, todos. Fiz vários prints. O assunto não estava na primeira parte de nenhum deles. Acabou a história. Porque, como eu expliquei aqui, é jogo de pega-bandeira, gente. Quem já jogou pega-bandeira, né? A bandeira você tem que pegar, certo? Tem dois times, então a bandeira em algum lugar. Tem que correr lá e pegar a bandeira. Aí você pode levar a bandeira para casa. Pode pegar a bandeira e levar lá para o seu time, né? Quando você pega a bandeira e leva a bandeira para casa, acabou o objetivo. O fator de mobilização, você puxa o tapete debaixo dos pés. Isso na vida prática funciona assim também. Ah, mas os caras vão comemorar. Vão comemorar, mas o fator de mobilização, que era pegar a bandeira, sumiu, desapareceu. Foi embora. Você não mobiliza mais para além das pessoas que estão ali muito envolvidas no jogo. Imagina que tem uma plateia, né? Tá todo mundo ali torcendo para um time, pega a bandeira, o outro vai pegar a bandeira, quem não sei o que, a torcida tá ali inflamada. Isso aí é o povão, cara. É a galera vendo a treta do Bolsonaro. Entendeu? Como qualquer outra história que acontece na política. Quando o jogo termina, é claro que a parte que venceu aquela batalha vai comemorar, vai estourar champanhe, vai rir da cara do outro, não sei o que. Está acontecendo agora com o negócio do Pix. É claro que o Nicolas Ferreira vai, isso, aquilo, sapatear e ganhou não sei quantos mil seguidores e estourou e bombou e vai ser presidente da República, não sei o que. Tá no auge. Isso também passa, tá, gente? Semana que vem é outra semana. Daqui 15 dias é outra coisa. Daqui a 15 dias o Nicolas vai ter que inventar outra coisa, porque não tem, isso aqui vai passar. Isso aqui passa. E passa rápido. Passa muito mais rápido do que você imagina. Esses louros de vitórias, da vitória da disputa política, eles passam muito rápido, eles são muito efêmeros. Gente, 1 ano e meio atrás o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro, um negócio que parecia assim, quase impossível. E olha a situação que o governo está hoje. Extremamente fragilizado, com reeleição em risco. É rápido na política. Se você autoriza o Bolsonaro a viajar, isso aqui que a gente vai contar agora não aconteceria. Por exemplo, ou aconteceria com muito menos motivação e seria muito menos ouvido fora do país. Porque, veja, o objeto não estaria na mesa mais, né? O Bolsonaro vai mandar a Michelle, tá? Então, vai ter cobertura igual, vai ter lá a foto dela igual, vai para lá, vai representar, né?
vai ser colocada como a brava mulher guerreira do guerreiro que está sendo impedido pelo demoníaco supremo. Então você passa essa imagem, olha, o meu marido, ele é perseguido, político, ele não pode nem sair do país, mas eu estou do lado dele, né? Eu vim aqui honrar o seu nome. Essa história que vai ser contada. Eu sei que muita gente pode não gostar, mas essa história é a história que vai ser contada. E aí, deputados vão pedir suspensão do visto de Moraes na posse do Trump. Deputados que apoiam Bolsonaro vão pedir ao presidente eleito dos Estados Unidos a suspensão do visto americano do Alexandre de Moraes. Eu não sei se vai ter algum tipo de cerimônia, se eles vão ser recebidos. Eu não duvido, mas eu acho difícil, tá? A posse é um negócio gigantesco, o Trump vai estar lá, vai ter embaixador do mundo inteiro, vai ter o não sei quem, eu acho difícil que ele vá lá receber, sei lá, o Carla Zambelli, tá? Mas não acho impossível. Ou alguns assessores podem fazer uma cerimoniazinha num canto lá, numa mesinha, enquanto rola um jantar, vem aqui, tira uma foto, parece que foi feito para aquele momento, mas deu uma improvisada ali, mas o que interessa é a foto, né? Então vão lá pedir a suspensão do visto. Vamos imaginar que o Moraes tivesse liberado o Bolsonaro para ir para a posse e o Bolsonaro fosse para a posse, tá? Esse tipo de ação aqui perderia força. Vocês não concordam comigo? Não, viemos aqui pedir a suspensão do visto, mas o ministro acabou de liberar o cidadão está aqui, né? Você dá uma cara diferente para a história. Tudo que vocês tenham certeza disso, gente, isso aqui, agora eu vou falar um negócio que não é o que eu acho, tá? É o que eu sei porque eu converso muito, inclusive com a galera bolsonarista, né? Porque é o nosso trabalho, conversar com as pessoas. Se você colocar na mesa para essa galera toda aqui, vocês preferem que o Alexandre de Moraes libere o Bolsonaro ou não? Todos diriam, prefiro que não. Porque o Bolsonaro ir para lá, gente, faria pouca diferença. Agora, o Bolsonaro ser impedido de ir faz muita diferença. Reforça a história da perseguição. Dá elementos para que essa galera possa viajar para o exterior e não só para os Estados Unidos e enfileirar, olha só, isso. Chega em tal absurdo que o presidente da nação mais poderosa do mundo convidou o ex-presidente para ir e o ministro tirano não autorizou. Sendo que o presidente sempre se comprometeu em prestar esclarecimentos, nunca fugiu dos seus depoimentos, nunca fugiu da justiça, já saiu do Brasil em outras ocasiões, mesmo quando podia ficar fora do Brasil e retornou. Vocês entendem? Esses argumentos estão sendo usados e estão sendo concatenados. Vai colar essa história fora do Brasil? Não sei se vai colar. Não sei. Tem, assim, uma força de contranarrativa em relação a isso, né? Mostrando todos os elementos que mostram que o Brasil, de fato, assim, passou por um fio para não ter aí uma convulsão social no 8 de janeiro. Com vários episódios anteriores. Agora, a grande diferença é que os bolsonaristas estão focados 24 horas por dia em fazer contar essa história lá fora. E o resto da população que discorda dessa versão e que tem elementos para dizer que é uma versão mentirosa, não. As pessoas estão fazendo outra coisa da vida delas. Isso não é um objetivo de vida. Para o Bolsonaro e para muita gente próxima do Bolsonaro, isso é um objetivo de vida, de resistência, de sobrevivência, né? Sobrevivência política, inclusive. Porque o Bolsonaro também está sendo assediado por outros personagens da direita que querem tomar o seu lugar. Então ele precisa se colocar nesse lugar que ele está se colocando. Sacaram? Então tá, aí vai a explicação do porquê que eu acho que às vezes fazer uma coisa que não pareça óbvia, como no caso, ceder o direito do Bolsonaro ter ido à posse, pode ter uma enxurrada de críticas, mas na bola longa do jogo, ela altera a trajetória da bola. Altera a trajetória da bola. Se você está sempre fazendo um lançamento e sabe que o zagueiro nunca alcança a bola com a cabeça, eles vão continuar sempre a fazer o lançamento do mesmo jeito. Se em um determinado momento o zagueiro conseguir pular e raspar a bola e mudar a trajetória da bola, muda o jogo.
A torcida pode reclamar, chiar, falar que não era para raspar a bola, que não era para pular, que absurdo esse zagueiro, não sei o quê. Mas isso mudou a trajetória do jogo. Tá? Então tá aí a explicação, né? Para a coluna aqui da Letícia Casado, lá no UOL, um parlamentar afirmou que o tema vai ser tratado durante um evento da posse, né? Um grupo de 8 parlamentares brasileiros já está nos Estados Unidos para participar de 2 solenidades. A expectativa de um congressista que está lá, né, um bolsonarista, é que mais deputados viajem ao país durante o final de semana. A solenidade em Washington começa nesse sábado e se estendem até terça-feira, dia 21. O evento oficial da posse é dia 20, segunda-feira. O Bolsonaro, como eu disse aqui, foi convidado, mas não vai poder participar. Deputados bolsonaristas fazem caravana para os Estados Unidos. Ao menos 20 parlamentares devem acompanhar a cerimônia na próxima semana em Washington. O principal organizador dessa delegação é o deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente. Eduardo mantém relação com os aliados de Trump e esteve nos Estados Unidos para acompanhar a eleição em novembro. Ele, inclusive, participou de um jantar na casa de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Segundo a lista que circula entre parlamentares da oposição, 20 deputados dos partidos PL, Novo, Podemos e Republicanos vão participar do evento vinculado à posse do Trump, né? Republicanos, que, aliás, está na base do governo e tem ministério, né? No governo Lula. Parlamentares dizem, no entanto, que esse número ainda não está fechado e que mais deputados demonstraram interesse em viajar para os Estados Unidos. Na lista da comitiva estão Joaquim Passarinho, Gustavo Gayer, Cabo Gilberto Silva, Bia Kicis, Marcel Van Hatten, Giovanni Querini, Maurício Marcon e Messias Donato. Enfim, o grupinho meio de sempre, assim, né? A ver também onde serão posicionados e tal, né? De novo, possivelmente serão posicionados em algum lugar meio colateral, mas o que importa é a imagem, né, gente? A população não sabe o que é lá, a festa vai ser de 3 dias, vai ter 4 bailes, vai ter missa, vai ter o negócio da posse em si, vai ter um monte de coisa. Então isso é confuso também, não interessa no fim das contas para a imagem que vai ser divulgada depois. É claro que a Bia Kicis não vai estar na sala onde o Trump vai assinar o negócio. É óbvio que isso não vai acontecer. Se acontecer, eu vou vir aqui segunda-feira e eu vou pedir perdão, tá? Mas estou dizendo que isso não vai acontecer. Eles vão participar desses vários eventos colaterais que foram criados para acomodar esse bando de puxa-saco, né? Então vai lá, é um baile, é um festejo, é um negócio, é uma recepção, papapá, enfia num canto lá e tal. E aí, se precisar fazer algum tipo de ação política, né, podem levar lá um documento, encosta numa mesinha, tira umas flores de cima, tira uns guardanapos, tira uns copos usados, né, faz parecer uma coisa que foi criada para aquilo e assina o negócio, tira uma foto, mostra e publica. É assim que é, né, na política. As coisas funcionam muitas vezes assim. É assim, é assim. Grupo de deputados americanos critica Moraes por barrar Bolsonaro na posse de Trump. Republicanos do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, né, um comitê que é totalmente tomado por bolsonaristas dos Estados Unidos, né, de fato, o cara que lidera esse comitê, se estivesse no Brasil seria tipo um Gustavo Gayer, tipo uma Carla Zambelli, tá? É a mesma relação, assim, é um maluquinho, né, um doidinho que tá lá. Criticaram publicamente, né, o fato do Alexandre de Moraes impedir a viagem do Bolsonaro. Se tivesse liberado, essa notícia, por exemplo, não existiria. E essa notícia tem peso no grupo bolsonarista do Zap no Brasil e também nas pessoas que não necessariamente são bolsonaristas, gente, porque você coloca um carimbo aqui, né? Olha aqui, ó, deputados americanos criticando o Moraes. As pessoas não vão lá procurar quem são os deputados, não vão ver que esse comitê está infestado de gente de extrema-direita, não vão ver que o cara que lidera esse comitê é um cretino, não vão, ninguém vai parar para fazer isso, gente. Vai circular o print no Zap e vai chegar, eventualmente, em milhares ou milhões de pessoas que não são necessariamente bolsonaristas, mas começa a criar um consenso ou pelo menos planta uma semente na cabeça das pessoas. Olha só, até os deputados americanos estão criticando o Moraes. Essa notícia não existiria se o Bolsonaro fosse liberado para viajar. Tá? E aí, cada um que está assistindo o programa, cada uma pode falar, tudo bem, Leandro, mas eu não quero. Eu quero que ele continue sem o passaporte, porque eu odeio esse homem e não interessa. E a gente tem que combater essa narrativa. E dane-se também os Estados Unidos, beleza?
tá? Eu só estou explicando aqui como está funcionando o esquema de comunicação do lado aí dos bolsonaristas que estão viajando para os Estados Unidos, tá bom? Não estou dizendo que eu gosto nem nada. Bolsonaro descarta filhos na presidência e repete que avaliou o decreto do estado de sítio. Isso aqui deu uma entrevista lá pro jornal New York Times, né? E falou uma série de coisas lá, sugiro que vocês leiam também, se quiserem também, lá no israelnotícias.com.br. Flávio Bolsonaro processa Haddad por acusação sobre rachadinha, né? O Haddad falou que o Flávio Bolsonaro estava empenhado em derrubar a normativa do Pix, porque faz a rachadinha e não quer que a Receita Federal fique olhando o Pix dele, né? O Haddad deu essa declaração aí 2 dias atrás. Aí o Flávio Bolsonaro vai processar ele. Eu me pergunto, né? Acusou o Haddad de fake news. Ora, cadê a liberdade de expressão, primeiro? Ah, não pode mais falar o que é no Brasil. Nossa, temos então o quê? Uma ditadura do Flávio Bolsonaro? É isso que nós temos no Brasil, né? E fake news, curioso também, né, deputado ou senador? Vocês que falam que a esquerda para a esquerda tudo é fake news, o senhor também está falando que o Haddad fez fake news? Hein? O senhor é acusado de fazer rachadinha? Sim. Aliás, a investigação segue em aberto no Ministério Público do Rio de Janeiro e não anda, não sei por quê. Deve ter alguém lá no Ministério Público que gosta muito do Flávio Bolsonaro, né? Deve ter, só pode ter. Hein? Tem alguém no Ministério Público do Rio de Janeiro apaixonado pelo Bolsonaro. Ou apaixonada, não sabemos. Ou apaixonados e apaixonadas. Né? Mas que tem história de rachadinha, tem. Não tem fake news nenhuma em relação a isso. Vamos lá rapidamente para as notícias do Oriente Médio. Pressionado, Netanyahu anuncia cessar fogo com Hamas e liberação de reféns. Notícia trazida pelo Jamil Chad. Aliás, Jamil Chad que está de volta ao ICL, né? Fiquem ligados aí que o Jamil voltou a participar, nosso comentarista oficial também aqui, morando agora em Nova York, trazendo sempre as notícias e as análises de lá, né? Aliás, vai nos ajudar a entender, inclusive, todos esses eventos aí paralelos em relação à posse do Trump na semana que vem. O Netanyahu anunciou que finalmente chegou a um acordo para um cessar-fogo com o Hamas, depois de ver seu governo chegar perto de um colapso. O líder israelense confirmou que convocou para esta sexta-feira seu gabinete de segurança para votar o pacto que suspende de forma temporária os 15 meses de conflito que deixaram 46 mil pessoas assassinadas por Israel em Gaza. Num primeiro momento, 33 dos 98 reféns israelenses serão liberados pelo Hamas. Em troca, Israel irá gradualmente sair de determinadas áreas da faixa de Gaza e devolver cerca de 1.000 palestinos que também são reféns feitos por Israel, né, que foram sequestrados por Israel, não só em Gaza, em várias áreas da Cisjordânia, onde Israel não deveria nem sequer botar o pé. Né? Então Israel invade um território que não é seu, sequestra um cidadão e leva embora. Vai liberar gradualmente 1.000 deles. São todos? Não tem só 1.000 pessoas que são reféns de Israel hoje, presas por Israel. Tem muito mais do que 1.000. A troca vai ser 33 por 1.000. 33 por 1.000. Né? Mas não se fala nisso. Proibido falar nisso. Aliás, lá na rede social do Mark Zuckerberg, se falar de Palestina, corre risco de ter post derrubado, conta bloqueada. Não à toa, várias pessoas para falar de Palestina usam o emoji da melancia, sabiam? Essa é a liberdade de expressão lá do Instagram, por exemplo. Lá no Instagram, se você quiser falar de Palestina, cuidado, porque pode ter a conta suspensa. Aí o que a galera faz para fazer post? Em vez de falar Palestina, coloca a melancia, né? Porque são as cores da Palestina. É o verde, o vermelho e o branco, né? A melancia tem aquele negocinho branquinho assim e tal. Dá uma driblada, tá? Liberdade de expressão pleníssima no Instagram, sempre, claro, sabemos, né? Israel ainda permitirá que até 600 caminhões de ajuda possam entrar na zona atacada, ou seja, Israel está bloqueando centenas de caminhões com alimentos, proibindo esses caminhões de entrarem em Gaza. Hoje, só 50 podem entrar para distribuir alimentos e remédios. A segunda e terceira fase do acordo ainda estão em negociação.
nos principais jornais lá fora do Brasil, claro, o destaque é o acordo, né? Aqui a capa do New York Times, aqui a capa do The Guardian. E aqui a capa do Haaretz, que é um jornal em língua inglesa lá de Israel, né? Aqui acabou de ser atualizado, aliás, né? Aqui no Haaretz. Gabinete do Netanyahu diz que vai começar a liberar, pode começar a liberar reféns, os reféns podem começar a ser liberados no domingo. Né? Então, muito bem, vamos acompanhando essa história toda. Eu acho que, por enquanto, estamos aí organizados, Gabriel. Vamos só falar aqui na nossa... Para encerrar o programa, sexta-feira, como sextou, né? Primeiro, muito obrigado para todo mundo que acompanhou o programa nessa semana, uma semana intensa, né? Em relação a essa história do Pix. Difícil também de conseguir organizar tudo aqui, mas eu acho que a gente conseguiu. A cobertura do ICL foi muito boa essa semana. Muito boa mesmo, para quem acompanhou, assim, a gente de segunda até sexta-feira agora, os programas muito completos, colocando inclusive várias diferenças de posicionamento e opinião, nossas mesmo aqui, né, dos nossos colegas, o que é muito saudável, porque ajuda quem está assistindo a pensar com várias cabeças, sobre várias óticas, e tomar as rédeas do seu próprio pensamento, que é sempre legal, né? Não fica aquela coisa de pensamento único assim. Eu, particularmente, achei muito boa a semana. E aí, hoje é o último dia para você fazer parte do ICL e levar os nossos presentes todos para casa, né, Gabriel? Quem entrar lá no despertaicl.com.br hoje e for fazer parte do ICL, vai levar para casa, não é essa tela, é outra, essa é a da loja, né? Vai levar para casa os nossos presentes, que são 3 livros, isso aí, essa é. Ó, despertaicl.com.br é o link oficial para você fazer isso. Hoje é o último dia, tá? Você vai ter acesso a todos os cursos do ICL, são mais de 200 cursos, curso de língua, Excel, planejamento financeiro, gestão de empresa, inteligência artificial, preparativo para a OAB, preparativo para Enem, espanhol, inglês, mandarim, francês, italiano, tem de tudo lá, carpintaria, violão, história, política, filosofia, assim, mais de 200 curso mesmo, né? Com ementa, organizado, preparado, bem feito, bem filmado, bonito, com áudio legal, tudo. E os professores só, né? Sexta-feira pode falar, né, Gabriel? Só o pica das galáxias, né? Como se fala popularmente, né, Gabriel? Hein? Vocês imaginam na Globo News alguém falando pica das galáxias? Só aqui, né? E aí você vai poder fazer parte e ter acesso a tudo isso e, além de tudo, vai levar uma caixa maravilhosa, vai chegar na sua casa com 3 livros físicos, um certificado de membro, uma caneca do ICL e uma pulseirinha de luta do ICL também para você poder usar. Para olhar para a pulseirinha e lembrar todos os dias que a luta vale a pena, né? Então vai lá para o despertaicl.com.br. Esse ano que passou de 2004, a gente teve mais de 200 milhões de visualizações dos nossos programas no YouTube. 200 milhões de visualizações, né? Nos programas só no YouTube, fora as TVs, rádios e outras redes que passam o ICL. Isso a gente não está contando os cortes que rodam em rede social nem nada, a gente está falando dos programas só, programas. E para crescer mais, para a gente chegar esse ano agora em 25 a 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões e rumo ao bilhão, a gente precisa da ajuda de todo mundo, tá bom? Então chega lá, despertaicl.com.br. Valeu, galera, até segunda-feira, um beijo para todo mundo e tchau. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de
que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?